Vocês já se perguntaram por que razão os escritores bíblicos não denegriram o deus El em seus contos? Porque o deus cananeu de nome El não é chamado de deus falso? Hoje lhes apresentaremos a mais provável razão de isso ter se dado. Em toda a narrativa bíblica, o deus hebreu, Yahvé, apresenta-se em oposição às principais deidades adoradas naquela época. Javé, em todo o contexto bíblico, trava constantes embates contra o deus Baal. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. 1 Reis 18, 21 e 22. A passagem acima retrata um duelo entre os deuses Baal e Yahvé. O Todo-Poderoso, Yahvé, também não deixou de pelejar contra a poderosa Ashera, que aparece, inúmeras vezes, no interior de nossas traduções bíblicas, como sendo representativa de uma árvore ou mesmo poste sagrado. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Juízes 2 verso 13. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Êxodo 34 verso 13. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Deuteronômio 12 verso 3. Esses postes sagrados retratados em conjunto com Baal, na verdade, representam o casal sagrado, Baal e sua consorte Ashera. A deusa Astarote ou Ashera é denegrida repetidas vezes e colocada em oposição a Yahvé nos textos bíblicos. Entretanto, em vez de os destruir, o povo de Israel cruzou-se com eles, através de casamentos. Os moços israelitas tomaram as raparigas deles como mulheres, e vice-versa. E daí, até que Israel começasse a adorar também os seus deuses, foi um pequeno passo. Por isso o povo de Israel estava muito mal visto aos olhos de Deus, visto que se rebelaram contra Jeová o seu Deus e puseram-se a dar adoração a Baal e aos ídolos Asterotes. Juízes 3 verso 6. O povo de Israel voltou a afastar-se do Senhor e a adorar os deuses dos pagãos, Baal e Astarote, assim como os deuses de Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e da Filístia. Juízes 10, 6. Os textos acima apresentam os principais deidades adversárias de Yahvé nas lendas épicas redigidas pelos escritores da Bíblia hebraica. Em todas elas, Yahvé é retratado como o Deus dos deuses, estando acima dessas divindades. Estas entidades divinas são apresentadas pelos escritores judeus como exclusivas dos cananeus e dos povos do entorno de Israel. Os escritores judeus desenvolveriam, mais tarde, algumas narrativas, no Velho Testamento, que passariam a imagem de que só os hebreus eram um povo de somente um Deus. Os deuses Baal, Ashera ou Astarote, Rimon, Nebo, Marduk, Moloque, Amon, Nergal, Betel, Gade e mesmo outros como Camós e Dagon são apresentados, nessas narrativas, como falsos e imprestáveis. O deus Baal, na literatura cananita, ora surge como consorte da poderosa Ashera, outras vezes, aparece como seu filho. Nesta última concepção, a toda-poderosa Ashera assume o papel de consorte de um outro deus também entendido pelos cananeus como o deus dos deuses, o pai dos deuses, o grande pai touro, o antigo de dias ou ancião, o eterno, o possuidor ou criador dos céus e da terra, o deus El. A deusa Zerá, também chamada de Astarote, Astorete ou Astarte, era a consorte divina do deus principal em vários templos mesopotâmicos e sírio-palestinos, consorte de Amorru, o deus babilônico da tempestade, consorte de El, o deus ugarítico e talvez de Baal, o deus cananeu. Ela geralmente é representada na Bíblia, através de postes sagrados erigidos próximos a um altar. Sua popularidade entre os israelitas, cuja visão de mundo ainda estava impregnada pelo politeísmo, pode ser inferida pela inscrição de Kuntilet Ajrud, na parte noroeste do Sinai, Yahvé e sua Zerá. A ordem para cortar esses postes cultuais simbolizava a necessidade que a nação tinha de purificar-se da influência estrangeira. Fonte: Comentário Bíblico Atos, Velho Testamento.
Os escritores bíblicos fizeram questão de combater a adoração dos deuses Baal e Axera, em relação à adoração do Deus Yahvé, justamente porque estes deuses eram os mais adorados, os mais poderosos, bem como os mais conhecidos em toda Canaã. Entretanto, em nenhum momento, eles rivalizaram os deuses El e Yahvé. Nos textos bíblicos, os escritores nunca chamaram o deus cananeu El de falso e de inútil como, explicitamente, chamaram os demais deuses cananeus, que eram filhos de El e que também eram conhecidos pelos primitivos israelitas, proto-israelitas. El permanece intocável pelos escritores bíblicos. Se os hebreus tinham conhecimento de Axera e Baal, conforme nos dizem os enredos judaicos, então, forçosamente, teriam eles que ter conhecimento de El, pois este era mais poderoso que Axera e Baal. Até porque num panteão não tem como você deixar de lado e no esquecimento o Deus Supremo que o integra, e se preocupar com entidades menores. No entanto, esses escritores judeus, em momento algum, exortam os hebreus a não adorarem El. Não se proíbe que os hebreus adorem El, não há essa proibição na Bíblia hebraica. Eles proíbem a adoração a Axera, Baal e outros, exceto a El. Os judeus criaram seus contos como se não houvesse um deus pagão de nome El em Canaã. Esses escritores, em vez de chamar El de deus falso, dizem exatamente o contrário. Dizem que o Deus que estava libertando os hebreus da condição de escravos no Egito era justamente o Deus que havia aparecido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, em um momento passado, sem revelar, no entanto, seu verdadeiro nome. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 6. Notem, o escritor do Êxodo diz que o pai de Moisés tinha como Deus aquele que Abraão, Isaque e Jacó outrora adoraram. Ora, então, nesse contexto, Moisés tinha conhecimento de que o Deus de seus pais era El Elyon ou El Shaddai. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Êxodo 3 versos 13 a 15. Atentemos para todos os pormenores da declaração feita pelo escritor do Êxodo nesse ponto. Moisés, como um dos filhos de Israel, deveria saber que o termo Israel pelo qual seu povo era conhecido, já identificava qual o Deus que esse povo adorava.